Olá, seja bem-vindo a mais um Connection Talks, o podcast da Global Connection, a escola de idiomas que conecta você ao mundo. E hoje estamos aqui com um convidado para lá de especial, né? Pelizer, nosso vice-prefeito aqui da cidade de Uberlândia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? E seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito bom você participar de podcast, né? Sim. A convite do Rogério, né? Certo. Sou muito amiga e meu ex-professor, né? Você mesmo? Você fez aula com ele mesmo? Já tive, acho que eu tive uma aula com ele, em substituição, ou 2 aulas eu tive. Então foi bem no começo da escola. Bem no começo. Bem no começo. Lá que você conheceu a criatura. Vamos pensar assim, Eliezer, como de praxe, né? E com um jeito bem mineirinho, né? Queria saber de onde você vem, para onde você vai, né? Como é que é a sua origem? Onde você nasceu? Como é que você veio parar em Uberlândia? Como é que é toda essa sua história? Eu costumo dizer que eu sou nascido, criado e envelhecido aqui nessa cidade. Nascido, criado e envelhecido. Não, mas você tá no Rio. Eu vou fazer agora, dia 30, eu faço 60 anos. Já entrei no Zenta, né? Muito tempo, uns 30 anos atrás. Só agora que vai pegar a fila do idoso. Agora eu não vou pegar a fila, eu não quero pegar cartão, não quero nada desses. Porque tá super jovem. É assim, já vai, né? Eu acho uma questão questão cultural, eu não acho certo isso. Uhum. Sinceramente, eu acho que deveria ser o povo educado a certo ponto. Isso não é nada figura de poliana, não, que em alguns países acontece muito bem. Se você vê com uma pessoa mais idosa está com dificuldade, né? Naturalmente, Você naturalmente ajuda a pessoa que está, né? É uma questão de educação e não de imposição do Estado. Eu acho que toda vez que se abre esses flancos, né? E eu acho que tem muito a ver com um verniz de virtude que as pessoas e até alguns políticos, né? Gostei desse gostam de adotar, então criam essas leis, né? Dizem que é para proteger o idoso, proteger a grávida, né? Mas a gente sabe que não é muito bem assim, não. A gente quer corrigir as coisas por legislação e não por educação, justamente, né? Aí esse é o grande desafio, né? Exato. A sociedade tem muito que caminhar em relação. Tudo quer fazer lei, já percebeu? Tudo é lei, tudo é lei. Sim. Aí você cria a lei, aí quem alega a lei interpreta de uma forma, né, totalmente equivocada ou diferente daquela que foi proposta ou pensada inicialmente pelo legislador e mentor dessa lei, dessa ideia, né? Então tem esses desvios no caminho aí. Ótimo, né? Mas então você nasceu aqui, foi criado aqui? Nasci aqui, sou filho de José Pereira, certo? Que era inicialmente, né, quando ele casou com a minha mãe, ele trabalhou num posto de gasolina. Era frentista? Frentista de posto de gasolina, depois trabalhou na parte administrativa desse posto, depois fez contabilidade. Seguindo um pouquinho o caminho do meu bisavô, que era um administrador também, né, de fazendas na época. Ele veio de Patrocínio, para a ilha do meu pai, veio para Uberlândia. Veio de uma forma bastante inusitada, uma história meio trágica também, porque ele era administrador de fazenda, tinha um padrão de vida muito bom, administrava várias fazendas naquela época, né? Tô falando nos idos de 20, 30. Certo. E ele adquiriu lepra, né? A leishmaniose mesmo. E a cidade descobriu e ele foi expulso, ele não pôde ficar. E chegou em Uberlândia, teve que ficar doente, né? E enclausurado, né? E na época ainda não tinha tratamento, né? Não tinha, era uma doença estigmatizada, né? Bastante estigmatizada. Se descobrisse aqui Uberlândia que ele estava, certamente ocorria a mesma coisa. Seria banido também. E aí foi sepultado como indigente, né? Na época. Puxa. Teve que ser, porque imagina, se descobrem que minha avó e meu pai e meus tios tiveram contato. Condenava todo mundo. Então, mas aí ele trabalhou, né, nesse posto, depois formou, depois mais tarde tornou-se um advogado. Sim. E minha mãe, Iris Pelizer Pereira, do lar, filha do italiano, né, do Fiore Avanti Pelizer. Certo.
que herói da Primeira Guerra Mundial, veio para o Brasil logo após, quando Mussolini, né, fechou a Itália, conseguiu ainda escapar. Certo. Teve uma perseguição política em cima dele, ele teve que embarcar. Tinham 2 navios, né? Um ia para o Canadá ou para o Brasil. Falou, minha avó, o primeiro que passar a gente pega. Pegou para o Brasil. E aqui estou eu. Certo. Aqui, né? Dessas 2 histórias aí. 2 histórias. Que coisa bacana. Mas me conta uma coisa, né? Hoje você já tem uma conquista, né? Com quase 60 anos, você é o vice-prefeito, né? Mas tem toda uma trajetória, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, lá o vice-prefeito, né? Mas ninguém sabe os tomos que você já levou, né? Queria saber de você o seguinte, o que te atraiu, né, para a vida pública? O que te chamou a atenção para essa carreira pública? A indignação. Certo. Indignação, sobretudo. Eu casei, tive meus filhos, né? Me constituí a família, fazendo como todo brasileiro geralmente faz, né? Aí ele vai cuidar dos seus negócios, cuidar da sua prole. Sim. E ser o provedor, figura mesmo do pai. E aí, e você acaba se distanciando da política, né? Eu sempre gostei, meu pai foi um cara muito sempre articulado, ele gostava muito de política, discutir política. Ele é um cara muito bem informado. O pai, ele gostava de ler muito, então ele tinha um preparo intelectual muito bom. E era um cara muito eloquente. Mesmo não tendo formação acadêmica. Não, ele depois ele formou, depois ele formou já com mais idade, os filhos já um pouco crescidos, ele conseguiu formar em contabilidade e depois advocacia, né? Então mas independente disso, eu até costumo dizer, o Olavo de Carvalho sempre fala, tem muita gente que procura títulos, né? E o conhecimento não se dá num papel. E não se dá frequentando um banco de escola. Tanto é que a gente vê muitas pessoas, aí muitas vezes formadas, que não sabem fazer a interpretação de um texto nem ensinar o próprio nome. Não estou condenando. Legaliza, né? Legaliza você ter um trabalho. Tipo assim, você está autorizado a trabalhar em determinada área. O que é um erro crucial e que fez toda a diferença. No meu entendimento, né? Foi muito ruim, né? Isso, de certa forma. Concordo contigo. É quando... O fato de eu ter CNH não garante que eu dirige bem. Exatamente. Não é isso? Então o fato de eu ter um diploma não significa que eu conheço. E pior, não conheço daquela determinada área que você veio. Exato. Você graduou. Você quer saber, na época do Covid, né? Eu tinha minha estrutura de trabalho home. Certo. E aí, o home office. E eu tinha oportunidade naquela discussão. Eu sempre fui muito curioso, eu comecei a ler, sabe? O que tem sentido aqui, o que faz sentido, né? Sim. E aí estudava muitos estudos científicos, um médico, um especialista, então, comentava determinado assunto, eu não comprava barato isso. Eu acho que hoje a sociedade compra muito barato. As narrativas, compra barato, tudo aquilo que vem, ela não procura saber a verdade. E para mim, sempre, desde pequeno, tive isso comigo de procurar a verdade. Perfeito. E aí eu estudava os estudos científicos, aí eu chegava a discutir com alguns médicos. E interessante, pelo menos umas 2, 3 vezes os médicos mudaram de assunto. Certo. Né? Porque eu demonstrei, pelo menos quando se falava de Covid, daquela situação que a gente estava passando, esses caras não conseguiam discutir comigo, sabe, determinados assuntos. Então eu vi, porque o cara também ele não é eu vi assim, né, o médico, né, ele tem, por exemplo, o médico técnico geral, ele tem que conhecer de muito, né, um pouco pelo menos de cada coisa, né, e ele não consegue ter profundidade. E quando você começa a ter profundidade naquele assunto, ainda não sou médico, não tem, né, longe disso, mas pelo menos um pouquinho de QI eu tenho para discutir algumas coisas raras, né. Sua formação qual que é? Que mal lhe pergunto. Não, nunca formei, já tentei fazer, eu tentei, né, já tive na faculdade, comecei a fazer, depois abandonei. E na UF também comecei, mas aí... Você começou qual curso? Administração. Eu fiz durante 6 meses, aí eu saí. Eu trabalhava bastante numa multinacional, a Stefanini. Certo. E aí eu não tinha muita capacidade, né, para me dedicar como eu gostaria. Aí eu achei melhor sair, viajava muito. E eu também sempre fui muito, como eu te falei, eu procurei sempre
ser muito autodidata, ler, gostava, sempre gostei muito de ler. Sim. E isso... E até hoje eu mantenho o hábito. Graças a Deus. Eu gosto muito de ler, gosto muito de me informar, né? Sim. E, e Isso é uma coisa muito legal, porque os índices de leitura no Brasil são muito baixos, né? e quando tem leitura também, a maioria é dominada, né? Não tem um viés ideológico muito pesado, né, em cima disso. A literatura nem sempre, não digo que você não deve conhecer, você deve conhecer as duas faces da moeda. Como eu falei no Covid, os médicos compravam uma ideia e tinha alguns poucos que falavam o outro. Eu falei, deixa eu ver o que um está falando, se tem razão ou não. Vamos entender. Aí eu li, eu vi se não tinha interesse, assim, né, conflito de interesse, chegava a minha consciência ali, a minha interpretação de tudo daquilo lá e meu ponto de vista final, vamos dizer assim. Certo. Mas aí o que acontece? Eu fui cuidar, né? Como eu te falei. Perfeito. Fui então, me deparei em 2005, né? Com aquele caso do mensalão, né? Correto. E aquilo lá me despertou indignação. Falei, pô, mas nós já vivemos num país socialista. E eu olhava ao redor, ninguém se dava conta disso. Falei, hoje um vagabundo na sociedade, um ladrão, é tido como vítima da sociedade. Sim. Né? Normatizar uma coisa que meu pai me ensinou que está errado. Então, me dei conta, falei, olha, o Brasil hoje, e comecei, mas aí ainda assim, desde 2005 até 2010, 2011, 2012, eu comecei de fato, com o advento das redes sociais, né, comecei a fazer alguns comentários com relação e algumas críticas ou elogios de acordo com aquilo que eu via, o que estava acontecendo na sociedade. Fazendo uma análise crítica. Os dois lados também. já está ok, não está? Eu fiz isso. E em 2013, né, com o advento daquelas manifestações, eu comecei a frequentar, fui praticamente todas aquelas manifestações. Sim. E logo em seguida veio, né, a questão do impeachment da Dilma, né? Certo. E aí, junto com alguns amigos, né, eu fazia parte de um grupo, aí eram mais 2 grupos ativistas, nós organizamos as maiores manifestações que já ocorreram em Uberlândia. Organizamos, nós não somos os donos da rua, nunca fomos, não temos essa arrogância de dizer, mas existia todo um ambiente favorável, as pessoas querendo ir para a rua e se manifestar, e a gente criava um ambiente, né, convidava, chegava com apitaços ali na Rondon, com bandeiras e tambores e faixas, vai ter manifestação, impeachment, tal, Lava Toga, Lava Jato, todas essas manifestações eu sempre participei. E com o impeachment da Dilma começamos um outro projeto, falei, nós já estamos unidos, vamos agora fazer um projeto, e nós fizemos um projeto que visava reduzir os custos da Câmara Municipal. É um projeto de cunho liberal, né? E só depois que eu fui entender. Eu falo que às vezes o voluntarismo, né, é prejudicial, porque às vezes você... Mas enfim, nós participei daquilo lá, foi um dos mentores, né, desse projeto. E nós coletamos em 3 anos e meio, né, isso era 2015, 35 mil assinaturas, eleitores. Como foi aquele projeto das 10 medidas contra a corrupção, nós fizemos aqui para redução de custos, chamava Mais por Menos. E eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a cidade, conhecer mais os bairros, né? E, enfim, e ali o ativismo, continuávamos fazendo algumas manifestações pontuais, né? A Lava Jato estava também, né, bem... Já estava no seu já estava ali no radar, tudo aquilo, né? Sim. Aquele caldeirão de coisas acontecendo. E veio do Bolsonaro, né? A candidatura dele em 2018. Certo. E nesse sentido a gente organizamos também as carreatas, né? Fizemos vários movimentos aqui, porque a gente deseja uma política diferente, uma política nova daquilo que já tinha sido feito até o momento. Nesse momento, 2019, chega na cidade o deputado Caporeso. E na época ele era assessor do deputado Júnior Amaral, que ele veio para cá para tentar estabelecer a direita de fato. Porque até então a gente não tinha representante nenhum na Câmara Municipal de direita, né? E o Caporeso foi o primeiro, vamos dizer assim, que de fato se posicionou com esse perfil ideológico, da direita mesmo na Câmara Municipal. Eu falei, pô, esse cara
me representa, né? Quando ele chegou com as ideias, a gente já tinha tomado uns 2, 3 cafés. Na época do Covid, né? Pouco antes da eleição. Ele, como assessor, a gente fez também algumas manifestações para reabrir Uberlândia. Eu achava escolas fechadas, né? Nós sofremos um terror aqui em Uberlândia. Nós tivemos toque de recolher na cidade. Certo. Você imagina como que foi? Por isso que eu falo, quando eu estudei muito, porque eu ficava indignado com algumas decisões realizadas pelo comitê. Eu chamava na época, eu sempre fui muito ácido nas críticas, eu chamava comitê do desemprego, comitê da vergonha. Sim. Né? Se olhar no meu X lá, você vai ver um monte de críticas lá com relação ao comitê. E a gente queria fazer uma manifestação, uma carreata, e houve todo um problema em volta dessa situação. E, enfim, aí eu conheci, né, numa reunião que tinha o Ministério Público, tinha a Polícia Militar, tal, o Caporeso, o Caporeso, mais outros ativistas. Sim. E o Caporeso viu o meu comportamento e eu o dele, né? Falei, pô, esse cara tem coragem da direita, mas esse cara tem tudo a ver com aquilo que eu penso. E aí hoje houve um alinhamento de ideias, sincronia. Eu falei, não, vou te ajudar na sua campanha. Ajudei ele na campanha dele. Aí ele me chamou para, você vai vir como meu assessor. Eu falei, não quero, cara, eu tenho meu ativismo, eu tenho minha empresa, eu não quero saber disso, né, de política, não. Ativismo tem uma linha muito tênue que divide isso. Todo mundo acha que é ativista, o cara está manifestando por qualquer situação, né, qualquer ideal, né, qualquer que ele acha que é uma injustiça e tal, ele vai e faz. Ele não tem muito a ver com a política. Certo. É uma linha mesmo tênue. É uma linha muito tênue. Porque a política é a arte do possível. Isso. No ativismo, né? No ativismo você não, olha, eu quero isso aqui, eu acho que isso é o ideal e eu vou lutar por isso e não tô nem aí com acordos, com nada. Eu quero a um radicalismo. Posicionamento. Não digo radicalismo, não digo assim, não. Eu digo que é uma posição firme diante daquilo que você acredita, que você não quer saber de muita negociação, você quer aquilo implementado. Por exemplo, quando nós fizemos, então, as 10 medidas contra a corrupção, houve todo um ativismo em cima daquilo lá, né? Então, ninguém queria negociar aquelas medidas, né? E, inclusive, naquela época, nós tivemos um deputado aqui, o Uberlândia, que votou contra as 10 medidas contra a corrupção, e é meio que endeusado até hoje aí, né? E muita gente não sabe, né? Enfim, e nesse caldeirão de tudo estava acontecendo, 2019, 2020, né? Veio a eleição. Ele veio vereador, me convidou para fazer assessoria dele. Eu, apesar de não ter nenhuma formação, né, na parte de direito, mas, assim, eu costumo fazer uma boa leitura dos projetos de lei, né? E ali nós conseguimos identificar muitas questões de ideologia de gênero, sabe? Umas coisas que a gente não defendia. E a gente entrava contestando os discursos, eu escrevia para o Caporeso, né? Então, aí ele colocava no formato dele, enfim, foi uma parceria muito boa. Quando ele foi eleito, ele falou, olha, Eliezer, eu vindo a deputado, você vem a vereador. Certo. Eu falei, Caporeso, não quero, cara, você é seu assessor até onde você chegar, você mantendo essa sua linha, né, em que você segue, e o que eu acredito muito, essa postura sua, eu vou ser seu assessor, e até ele, não, vem, enfim, eu não quis. Certo. Aí ajudei na formação da chapa. Ele veio pré-candidato, né, a prefeito. E a pedido do presidente Bolsonaro. Certo. Que a gente estava com o PL aqui. Falei, pô, uma grande oportunidade para a gente transformar e fazer uma gestão conforme a gente quer. Certo. Né? Mas o perigo da esquerda tomar de novo novamente as rédeas, né, da administração municipal estava muito patente ali, muito fácil de acontecer, porque nós tínhamos 2 candidatos ali que tinham alinhamento à esquerda, tinha o Paulo no centro, né, ali, que era do candidato do ex-prefeito, e tinha o Caporeso, né, que veio o candidato presidente Bolsonaro. E outras pesquisas já tinha feito internamente, até externa que saiu, o Caporeso ele estava num patamar até bom, factível. Quando começou a campanha, a gente não tinha recurso financeiro, mas ficou meio ali, todo mundo na mesma, vamos dizer, na mesma página ali, né? No mesmo pontuação, vamos dizer assim, um pouquinho para cima, atrás, mas todo mundo meio que estável.
Quando o presidente Bolsonaro, né, falou, olha, Capore, você pode fazer, né, uma sinalização, eu falei, tudo bem, mas eu vou indicar o vice. E ele me indicou, eu falei, presidente, não tem outro, é você. Certo. Eu sou soldado, Só tem você e eu só tem você é o cara que eu confio, você é meu braço direito, né, e dentro daquele contexto ali, né, ele falou, olha, é você, vamos embora, eu confio em você. E aí, nós crescemos, primeiro cargo público, e foi assim, nós crescemos do anúncio do Caporeso com o ex-prefeito e com o Bolsonaro, nós crescemos naqueles 5 primeiros dias 8 pontos. E sem televisão, não tinha começado a campanha, só nas redes sociais, e assim, rádio, a imprensa, pouco lê, né, sabe? Mas assim, foi uma explosão, né? 8 pontos e depois a gente checou no primeiro turno, ganhamos. Eu não conheci o Paulo, fiquei conhecendo durante a campanha. E eu falei pro Paulo, Paulo, eu tenho um modo de ser. O que você fizer alguma coisa de errado, eu vou te chamar a atenção e você tem a mesma liberdade comigo. Eu não vou ser um vice, eu não vou ser um vice decorativo. Eu não sou assim, não vou ser assim. E ele aceitou e falou, olha, eu dou espaço. E eu fui conhecendo o Paulo, né? A gente tá se conhecendo, vamos dizer assim. E até agora tá indo tudo bem. Tá indo de boa. Graças a Deus. Né? Ele é uma pessoa... Em janeiro agora, assumiu, e nós assumimos em janeiro. Ele dá espaço para os secretários buscarem também, cada um na sua cadeira, no seu nicho ali, buscar as coisas boas para atender a população. Sem a vaidade, que muitas vezes acaba deixando o povo de lado por conta de uma vaidade política, né? Então isso acontece muito na política. Aqui não, a gente está fazendo uma gestão diferente. E isso tem incomodado. Essa gestão Paulo Sérgio Presidente tem incomodado bastante pela forma que a gente está conduzindo as coisas, sabe? A gente querendo fazer mais com menos, porque a arrecadação caiu, nós já assumimos a prefeitura com mais de 200 milhões, né? Alguns fornecedores ainda devendo, né? Nós não gostaríamos e não queríamos expor isso logo no início, porque fica falando, só iniciou, é um governo de continuidade, supostamente continuidade, né? Mas, e agora eles vêm falando, não, a realidade é essa, nós caímos, a gente está vivendo, né? Eu acho que tinha muita coisa tá mal gerida, a realidade é essa, sabe? Fazendo alguns investimentos aí que eu acho que não seria, não tem nada a agradar, né? E durante o período de transição eu propus ao Paulo, por exemplo, que a gente fala de fazer mais com menos, foi a telemedicina, né? Fazer o teleatendimento. Porque hoje, não sei se você sabe, nas UAIs, dos atendimentos, a pessoa chega no UAI, tem as faixas protocolo de Manchester, né? Certo. Então tem a faixa azul e verde, que são aquelas assim, você não tem risco da sua vida, imediato da sua vida, entendeu? Você está com uma dor de garganta, uma dor de ouvido, uma conjuntivite, uma sinusite, uma rinite, uma gastrite, qualquer ite que você tem, um mal-estar, que o médico, fazendo aqui a triagem, ele vai identificar, olha, não é um caso de urgência nem emergência, seria aquele para atender na unidade de atendimento integrado, né? Que é assim, socorro. Olha, estou passando mal, preciso. Exato. O que acontece hoje? A pessoa vai no UBS ou UBSF, né, que são aquelas unidades de família nos bairros, e ela procura um atendimento. Falou, eu já acordei, e minha garganta não está legal, o que eu posso fazer? Dor de ouvido. Aí ele vai e chega lá, eu não marquei consulta, que era sua consulta vai ser marcada para daqui a 10 dias, 8 dias. Irmão, quem que vai esperar 8 dias para tratar uma dor de garganta? O que o cara faz? Ele vai para o UAI. Então, a telemedicina proposta e esse modelo que a gente que estava no plano de governo então do deputado Caporeso, né? O cara vai ficar 8 horas lá, 5 horas. Por que não faz um atendimento aí? O cara pode pegar o celular dele ou ir para o quiosque dentro da unidade de saúde, ele faz o atendimento dele. Se o médico identificar, não, seu caso é grave, ele já adiciona lá, vai ser atendido agora. Ou daqui 1 hora, 2 horas, dentro do protocolo lá da faixa. Perfeito. É uma coisa, não é nada imediato, mas sempre também não pode deixar de ser atendido em até 4 horas. Então tem essas questões. Ou até evoluindo, chegar até em casa mesmo. E você vai deslocar, você vai gastar, vai ter menos trânsito na rua, menos probabilidade de um acidente. São vários benefícios você adotar a telemedicina.
Tem suas limitações? Tem. Tem a questão cultural? Tem, mas isso a gente acredita que vai ser... É uma questão de adaptação, né? Adaptação, vai correr o gembo aí. Antes as pessoas falavam, todo doeu a garganta, eu já vou direto. Agora porque ele sabe que ele vai chegar no postinho e não vai ser ele na hora. Raramente vai acontecer. Né? Então, agora, com a telemedicina, não. Sim. Né? Ele pode ali fazer o atendimento. Aí o Paulo achou que seria bom. Até o doutor Denício, o secretário, falou, não, por exemplo, nós já temos. Como que é? Aí foi me explicar, não, é o conceito de telemedicina, né? O que eu estou pensando, telemedicina, eles fazem uma até grosseira análise, assim, falando assim, que a telemedicina é o Uber, né? O Uber dos médicos ali, né? Certo. Porque uma analogia assim, meio grosseira, mas é mais ou menos isso mesmo, você ter o serviço disponível naquele momento. Eu falo muito de serviço de transporte público mais eficiente, né? Sim. Que eu consigo perceber é o Uber. Você chama ele, tá lá. Isso é um transporte eficiente. Porta a porta. Porque o transporte público é uma utopia, né? Ele não existe, né? Porque ele atende a todos? Não. Você coloca todo mundo, então ele não pode ser considerado público. Mas a questão filosófica aí aí é outra coisa, né? Mas você me despertou uma curiosidade aqui, né? Você falou que teve aula com o Rogério. Sim. Certo, né? E antes, inclusive, de você começar a vida pública, você chegou na Global Connection. Sim. Né? Sim. O que te levou para lá? É o seguinte, eu trabalhei minha história, né? Então, como eu te falei, nasci em Uberlândia. Sim. Né? Aqui em Uberlândia e trabalhei no Grupo Martins durante 17 anos. Ali eu fiz algumas aulas de inglês. Vendedor, você foi o quê? Não, na área de tecnologia. Área de tecnologia. Na época não existia nada disso. Não. A gente fala isso. Aí eu, por jovem, criança... Dos idos dos anos 2000. 86. 80. Tinha um mainframe, Martins já tinha um mainframe. Certo. E era um computador, né, de grande porte, né? Para a época, né, para fazer todo o processamento do Martins, eu entrei nesse contexto, 86, 87, fui. O Martins sempre teve essa visão futurista. Futurista. E tinha os manuais da IBM, que eram uns manuais assim para você entender tudo, como é que rodava. Eu pegava aqueles manuais e sabia um pouco de inglês de colégio, né? E aí comecei a pegar aulas particulares, né? Tive aula particular. E eu lia os manuais aprendendo ali, né? O que eu precisava, né? Para atender bem. A partir do Martins, eu entrei numa empresa chamada Stefanini, que é uma empresa global brasileira, certo? Né, uma multinacional brasileira, da área de tecnologia, né? Uma das melhores aí na área de consultoria, que era eu trabalhava um pouco de infraestrutura, né? Com tecnologia Martins, eu fui trabalhar na área de consultoria. E aí tinha necessidade, porque a gente atendia clientes, né? Americanos, né, ingleses, e eu tive necessidade de aprender um pouco, evoluir no inglês. E aí eu procurei a Global, né, era próxima ali na Getúlio Vargas. Você mesmo que procurou, então? Nós procuramos ali, tinha um pessoal já da Algar que já fazia, na época CTBC, da Areal já fazia, e aí eu conheci o Rogério, né, naquela época lá, e eu fiz lá um bom tempo lá em inglês lá, e me ajudou bastante, né? Certo. Essa viagem agora mesmo que eu fui para Israel, enferrujado em inglês, né? Porque acaba não praticando muito. Você não fez uma imersão rápida lá? Não devia ter feito, rapaz. Devia ter feito. Ia me ajudar bastante, mais ainda. Mas o pouco que eu sabia, que eu leio bem, né? Tem o seu... Você tem a facilidade do... Facilidade, só que na hora de falar, consigo falar, mas... Enfim, mas me ajudou demais, eu me lembrei. Sim. Né? Mas essa aula aí eu tenho que fazer. Sim, não porque inglês é uma questão de repetição. Repetição, e você tem que estar na empresa, lá na época nessa Stefanini, eu ficava muito confortável, mas passou esse período de 5 anos, aí minha vida vai mudando, você vai tendo outros contatos, outras coisas, você vai colocando foco naquilo, né? Mas é importantíssimo, E hoje eu tenho que... Hoje, como é que você está avaliando aí o seu nível de inglês? Intermediário. Intermediário? Não, então vou voltar. Se você assim, com certeza. Falar aqui, falar
João, faz a matrícula dele de novo. Importantíssimo. A inglês abre as portas, com certeza. Eu vi, porque lá no Israel tinha umas 2 ou 3 pessoas, né, que tinham domínio, assim. E tinha muitos amigos lá que não conhecia. Então aí eu saía eventualmente para uma reunião e o pessoal falava inglês ou portunhol, né? E às vezes a gente teve oportunidade de algumas situações lá. Só é uma armadilha. É uma armadilha. Ou você fala português, você fala espanhol. Portunhol, o pessoal falava lá. Mas aí você ficou quanto tempo lá em Israel? Eu fiquei 12 dias lá. 2 semanas praticamente lá. E o propósito da visita? Foi atingido nos 3 primeiros dias, né? Sei que a realidade era o evento chama Expo Muni, e você tem um encontro com vários prefeitos, né? Então você faz uma seleção, Embaixada de Israel, o Ministério das Relações Exteriores, e convidam 25 prefeitos. Esse ano foi 25 prefeitos. E do mundo todo? 25 prefeitos do Brasil. Teve do Uruguai, Paraguai, Colômbia, da América Latina. Eles acabam fazendo uma coisa meio que selecionando. A América do Sul seleciona, o perfil. Eu, como vice, São Paulo me disse que, olha, não vou poder ir representar. Vai lá representando. E eu fui, encaminhei meu currículo, né, e tal, e graças a Deus, pessoal, né, acho que tem umas coisas que Deus que faz, né, porque é a mesma coisa, eu chegar a vice, né, fui ativista, fazendo ativismo aí há 10 anos, né? Certo. E sem pretensão política, na realidade nunca tive pretensão política, nunca tive. Sabe, fazer uma carreira, ou vou começar a fazer determinada coisa para chegar a um vereador, porque geralmente é assim, eu frequento uma igreja, certo? Eu frequento uma associação qualquer, né? Uma entidade qualquer, e vou construindo relacionamentos, mas assim, é um projeto que, ou natural, mas a grande parte das vezes já é com interesse. Eu conheço muita gente, eu vou candidatar aqui. Perfeito. E uma pessoa sai candidata, geralmente é vereador, depois o deputado, o prefeito, enfim, segue a carreira política. Sim. E eu não fiz nada disso, né? Minha intenção era, me causou indignação em 2012. Eu passei ali no Parque do Sabiá, e olhei, tinha uma placa de um outdoor, eles tinham acabado de construir o novo escritório da Futel, né? Ok. Aí eu vi 1.044.000. Eu falei, 1.044.000? Certo. Aí eu olhei aquela estrutura, falei, mas aqui é estrutura muito modesta, né? Pau de eucalipto, vidro. Onde... Sabe? Aí eu falei, eu não vou ser injusto, deixa eu pegar o edital. Eu vi que era 600 metros quadrados, eu estava construindo na época. Foi uma construção de alto padrão de luxo. Sim. 1.200, segundo a tabela da Sinduscom. Eu falei, não tá ornando, não tá batendo, entendeu? Certo. Então, assim, algumas coisas você começa, sabe, chamar a sua atenção, de causar indignação. E diante dessa indignação, apesar disso, eu me tornei um ativista, mas não queria essa questão política, não estava no meu radar. Perfeito. E eu lá em Israel, durante os bombardeios lá, aí um dia no quarto, rapaz, eu olhei pra cima e falei, pô Deus, qual o propósito? Porque assim, foi muito difícil, minha esposa desesperada aqui, e às vezes eu conversando, são 6 horas de diferença, chamada ao vídeo, 6 horas de diferença a mais, então 6 horas da tarde e meia-noite lá. Sim. E às vezes ela me ligava e tal, a gente conversando, não amor, tá tudo bem, aqui fica tranquila, né? Aí, mandar um beijo pra ela, viu? Ide, sua linda. Aí eu falava, conversando com ela, não amor, tá tudo bem aqui, tô num lugar seguro. Aí de repente soava o alarme, amor, tô descendo pro bunker e tal, né? Sim. Então assim, foi uma tensão muito grande, porque quando nós chegamos lá, já existiu o conflito, né? Israel-Hamas, a guerra já estava instalada, mas não estava... Era uma guerra que o Hamas perturba muito, né? Porque eles têm ou os atentados que eles fazem em terra, ou a maioria por foguetes, né? Que eles constroem e mandam lá. Mas o sistema de defesa de Israel é muito eficiente, né? Que eles chamam Iron Dome e tal, então consegue neutralizar.
Então, de certa forma, existe uma tensão, mas você fica tranquilo que todo lugar, praticamente, você tem os mamad, que eles chamam, o shelter ou o bunker, né? Certo. São os locais lá de segurança que você vai, de proteção. E eu estava lá olhando e falei assim, Deus, eu não tinha nada a ver com política, não queria, e assim, não era no meu radar, e de repente estou lá, agora eu sou vice-prefeito. Você me traz para Israel para eu morrer aqui, por quê? Depois dessa escalada, depois da escalada com o Irã, a coisa tornou uma dimensão, porque eles tinham, né, possuem os mísseis lá interbalísticos e tal, meia tonelada, 1 tonelada de explosivo. E aonde eu estava, o maior segurança, um bunker até bem diferente dos comuns que você encontra lá, mas se caísse um desses lá, tchau, entendeu? Então, eu falei, mas não faz propósito. E foi, de uma certa forma, foi bom porque isso explodiu na mídia, né? Então, tinha oportunidades dos maiores canais, né, de mídia, de TV e tal. Perfeito. Tive exposição. E as pessoas passaram a me conhecer. E passando a me conhecer, conhecendo as minhas ideias. Certo. Aquilo que eu acredito, minha visão de mundo, né? Que já demonstrado nas minhas redes sociais, né? Meu combate, né? À esquerda, essas injustiças também na relação. E eu tenho um jeito meio ácido de fazer crítica, meio irônica, né? Que eu coloco nos meus vídeos. Então isso acaba agradando muita gente, né? Quem tem esse perfil, esse viés de direita, que eu acredito que é o da direita, que é o Perfeito. que é o que... Conta um pouco mais dessa experiência lá em Israel, porque você nunca viveu uma situação de guerra na sua vida. Não, né? Nunca. Certo? É muito... Eu diria que é uma experiência muito inusitada, muito doida, né? Nossa, assim, porque ao mesmo tempo você tenta, naquele ambiente, tentar tirar um pouco de alegria de tudo aquilo, daquele ambiente. É mesmo? Como é que Atenção, foi feito isso? atenção, porque, não, na hora que era um negócio mais incrível, né? Você tá assim, você passa o momento do ataque, você fica mais relaxado, você volta a fazer piadinha, né? Você brinca e tal, e normal, vamos fazer o curso. A gente, apesar de não estar indo mais nos municípios, estava previsto, que aí nós conhecemos 4, né? Modim, Vocês já conheciam o Ivo e Tel Aviv, porque tinha uma parte teórica e uma de campo, né? A parte de campo ficou prejudicada, mas a teórica a gente continua. E teve lá muita... o instituto onde eu estava, não estava no hotel, eu estava no instituto, um campus muito grande lá, Instituto Internacional de Liderança. Legal. Então muito bem estruturado, sabe? Muito bem feito mesmo. E nós ficávamos ali, convivendo ali, né? Depois do que eclodiu a guerra com o Irã. Mas aí você ficou lá, né? Naturalmente surgem amizades, né? Amizades, e aí no momento de tensão, porque até hoje, quando eu cheguei, ainda esqueci, porque assim, quando você chega, você não precisa instalar nada. Como você está próximo da Rondon hoje, né? A nossa versão colocou o alarme dispara, se você está próximo, já chega seu celular. Você não precisa instalar nada, ele automaticamente. Lá também. Você chega, você só já recebe as instruções para procurar abrigos e tal. Sim. E de repente vem o alarme. E um alarme que ele tem um barulho que é todo desse não, mas é tenso, sabe? É para te acordar mesmo. Acordar mesmo. Para colocar em estado de atenção. E isso toda vez que tocava, e você subia, aí você ia para lá. Adrenalina. Eventualmente você assistia bum, bum, né? Então, assim, E depois da travessia, né? Quando nós saímos no bunker. Não, no bunker tinha gente que dormia lá, sabe? Eu preferia voltar pro quarto, porque eles avisavam toda vez, tem míssil vindo na direção desse local. Aí tocava o alarme e você direcionava para lá. Mas houve momentos atravessando o deserto ali, né, para chegar em Jordânia, na Jordânia, né? Sim. Foi outro momento de tensão também, apesar da gente, né, o serviço de Mossad, serviço secreto, né, e de informação de Israel é muito eficaz, né? Sim. Muito eficaz, você fica um pouco tranquilo. Até que eu não fui naquela primeira turma, eu fui na segunda. Certo. Quando eles falaram, tá ok, podem ir, a gente foi, mas tá ok, podem ir, mas você tá passando no meio do deserto, você vai dar um maluco para esse ônibus aqui, para. Exato. Não quer saber se eu sou uruguaio, se eu sou trouxideiro. Não. Ainda mais com tudo lá de Israel, sabendo, né? Tinha gente de origem lá, né? Sim, bandeira de Israel, do meio de tudo. Mas uma experiência e tanto, então. Foi uma experiência muito. Agora, da parte teórica, né? O que você pôde
perceber de coisas bacanas que eles têm lá e que a gente poderia implantar aqui também. É muito interessante a capacidade, primeiro, de resiliência daquele povo, o senso de pertencimento, como eles adoram. O Estado de Israel é muito pequeno, caberia em torno de 350 Estados de Israel dentro do Brasil, quase isso, 330 e poucos. Dá o quê? Tipo tamanho de Sergipe. Menor que Sergipe. Menor que Sergipe, que é o nosso menor estado. Menor estado. Então caberia, né, mais de 300 ali dentro desse nosso mapa que se bom explotar. Eles têm um trabalho de voluntariado muito eficiente. Assim, de cada 3 israelenses, um é voluntário. E voluntário na área de segurança, na área social, na área da saúde. Correto. Entendeu? Os eles vão uma área que já é da profissão dele ou não? Eu posso ser, por exemplo... Geralmente é ligado. Pode. Não tem. Você recebe o treinamento e tal. Então, por exemplo, na área de segurança, eles têm a segurança. A guarda municipal, por exemplo, Farsab é assim. Você tem a segurança, você tem a Força de Defesa de Israel, né, que é a segurança federal, vamos dizer assim. Você tem a local, né, que é a guarda municipal. Você tem a segurança privada, que é contratada. Certo. E tem também a de voluntário. Então, eles têm voluntário também na área de segurança. Então, por exemplo, você, eles até brincam, né, que é a que mais tem adesão, que é o momento que o cara pode eventualmente ficar 2 horas fora de casa, sem que a mulher enche o saco. Certo. Entendeu? Porque eles falam assim, eu vou sair, então você está com um amigo seu, você entra no seu carro e vai fazer uma ronda ali no seu bairro, ali na cidade, pré-determinada, entendeu? Havendo ou percebendo alguma situação, você comunica a central e tal, e aí as forças de defesa chegam. Então, assim, isso é um papel. Outra coisa, os jovens, né, 12 anos, 15 anos, 17 anos, a maturidade daquele jovem fazendo também voluntariado, sabe? Olha, cuidando de outras, de 8, de 10. Senso do coletivo, né, Pelizé? Que eu acho que falta muito a nós, brasileiros. A pessoa joga lixo na rua, cara. Pois é. Entendeu? Né? E às vezes o cara tá como se fosse eles tragam a praça, vandaliza. Eu tô numa SUV de 500 mil reais e jogo papel na rua, para não sujar minha SUV, né? Ou eu posso simplesmente descer de um ônibus, ser uma pessoa mais pobre, né? Descasco uma bala e também jogo na rua. Assim, a rua é pública. E parece pública, não é minha. É o público, é o diferente. O público é problema. Se vira do pau, Sérgio. É certo. É isso aí. A gente precisava reeducar nossa população nesse sentido. Mas a gente perdeu muito, né? Nos últimos, talvez 50, 60 anos, né? Houve um investimento grande aí para que essa questão das tradições, dos valores morais, né? Se percam nisso. Porque é interessante para um grupo, né, revolucionário. Sim. Né? Acha que antes disso a gente já tinha um senso de coletivo? Olha, eu creio que o povo pelo menos era mais educado, né? Você tirar o chapéu e dizer bom dia, boa noite. Né? Você vê as crônicas, né? Você vê do Nelson Rodrigues, por exemplo, né? Sim. Então, ele tem uma crônica dele interessante, né? Que ele fala sobre toda a nudez intranscendente. Sim. Então ele faz uma crítica de algumas coisas, valores morais, padrões morais que se perderam ao longo do tempo. Até ele, na época que ele escreveu, e isso ele citava Mary Monroe, né, e tal, a questão de mostrar o corpo, de tudo aquilo. Isso foi se perdendo, tudo fica natural, tudo é normal hoje em dia, né? E não é. O ofender o outro ficou natural. É natural, Porque assim, o discordar, ele é importante. Né? Como dizia Confúcio, é a oposição do vento que faz a pipa subir. Exatamente. Não é? Eu preciso... O embate de ideias. O embate de ideias. Hoje você vê aquele Charles que faleceu, né? Que foi o Charles Finale. Você imagina só. O cara, a única coisa que ele fazia era embater, era ter embate de ideias. E eles não aceitavam. Ou seja, aí chega a matar por discordância de ideia ou divisão de mundo. Eu posso perfeitamente discordar de você em 2 ou 3 pontos, concordar com você em outros 2 ou 3 pontos. A gente está aqui conversando. Eu não mando respeitar a sua opinião, porque eu não respeito a opinião.
Não, lógico. porque eu respeito você. Agora, eu não preciso respeitar uma opinião errada que você tenha. Isso é outra coisa. Exato. Entendeu? O que Mas isso isso impede de conviver. de conviver e de você debater, mas aí que se você tem um ponto de vista diferente disso, aí você é um fascista, você é um negacionista. Igual na época do Covid, hoje o relatório da subcomissão americana, por que na época da campanha fui muito atacado? Certo. Porque tem foto minha na época, né, ainda como ativista, né? Certo. Eu manifestei, coloquei uma máscara, Ok. né? E coloquei um nariz de palhaço, Ah. né? Falei assim, a máscara não protege a corda, porque o vírus, a força do vírus, ela não adianta. Ele vai te alcançar, vamos dizer assim. E tudo aquilo que a gente falava, distanciamento social, aí vem o Fauci, que era o bambambam, que era o especialista, que era o senhorzinho, o queridinho, né? Ele confessou que a máscara foi da ideia da cabeça dele, que na realidade não existia nada assim, comprovasse que ela poderia ter um efeito mesmo, né, positivo nisso, né, pelo menos essas máscaras comuns, eu chamava que eram máscaras da vergonha e tal, porque a máscara para ser eficiente ia ser a N95, e mesmo assim o orifício dela é 1000 vezes maior do que o vírus, a cepa do vírus, então assim, não fazia sentido nenhum você usar aquela máscara, mandar todo mundo uma coisa impositiva, é o que você quer usar, então você usa, você quer manter distanciamento, você mantém. Então ele falou, olha, distanciamento social eu inventei, eu achei que poderia ser, nunca tinha acontecido aquilo, aprisionar as pessoas, olha o controle social que nós tivemos ali na época do Covid, né? E, enfim, e são ideias, né? E aí as pessoas acreditam, mas acreditam em que eu sempre gostei mais de chegar até a verdade. A gente percebe que precisamos mesmo investir na educação, né? Porque é a educação que vai fazer a gente ter uma troca de ideias com respeito. Né? O problema é porque hoje o sistema educacional, ele está preso. A memorização de dados. Memorização de dados e não existe, igual a gente estava falando, voltamos para o assunto inicial, que é a questão do diploma. Exato. Hoje você, então, o que hoje o pai ensina para o filho? Estuda porque senão para você ter um bom trabalho, não é para a pessoa se desenvolver, não é algo que ele possa falar assim, olha, eu vou adquirir conhecimento que vai ser bom para minha alma, Servir a minha para comunidade. servir a minha comunidade, para eu ser alguém melhor. Hoje, coletivo que você viu lá em Israel. Eu vou aprender porque eu quero ser alguém melhor. Isso se perdeu. Sim. Né? Aí nós instrumentamos, criamos o Ministério da Educação, que você pensa bem, não educa ninguém. Olha, eu vejo os nossos números aí que a gente tem, né? Eu acho que perde-se muito tempo com questões paralelas. Nós temos muitos frequentadores de escola, mas não necessariamente estudantes. Aí vem uma questão polêmica, né? Eu acho que ninguém deveria ser obrigado a estudar. O que acontecia na Idade Média? Na Idade Média, quem que ia para o menino? Sim. O homem, né? As feministas ficam malucas, né? Porque elas não conhecem, não sabem história. Sim. Mas é que acontece. Na Idade Média, o menino era criado por quê? Ou ele ia trabalhar de ferreiro, ou ele ia guerrear, né? Vamos dizer assim, né? Certo. Ele era aquela figura de provedor, protetor e tal, Sim. A mulher, geralmente, ela tinha tempo para estudar, se dedicar aos estudos, tanto é que a mulher sempre foi uma conselheira, se fala, atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Sim. Você vê a cultura que tinha, né, por exemplo, da mulher Dom João, né, Dom Pedro, né, mulheres cultas, né. Então fala assim, não, mas ele bastava elite, não, mas Leopoldina era justamente, né? Princesa Isabel, extremamente culta. Então, assim, tinha... Ainda pessoal de Santos Dumont. Justamente. Então, assim, tinha e fez muita diferença, né? Fala, não, a primeira mulher foi a Dilma, não, foi a Princesa Isabel, né? Assumiu lá. Mas, assim, O próprio Leopoldina, antes da Isabel, ela assumiu a regência nas ausências de Pedro I, né? Mas aí que você estava falando, eu queria te falar aquela questão de Israel, puxar, né? Quando eu estava lá, eu me lembrei, eu tinha terminado um livro que eu estava lendo, que era do Viktor Frankl. Certo. Já ouviu falar, Viktor Frankl? Já ouvi falar dele. Então, psicólogo, né, austríaco. Viktor Frankl, ele conviveu
durante a Segunda Guerra Mundial, em Auschwitz, né? Sim. Os campos de concentração, né? Treblinka e tal. Ele foi a alguns. E ele fez uma leitura do perfil psicológico das pessoas lá e como que elas sobreviviam, como que elas conseguiram sobreviver diante daquilo. Correto. Daquele monte, né, de crueldade que eles viviam e sofriam a cada dia. Sim. Porque as questões que a gente sabe através do documentário da guerra já foram descritas. O livro dele não trata muito nos detalhes daquelas torturas psicológicas, né, daquela miséria, né, total ali. Mas do perfil psicológico. Então ele fala do perfil do capo. O capo, que era o judeu, que era pego pelos os guardas dos SS, lá que cuidavam dos campos de concentração, para fazer o trabalho, vamos dizer, sujo, né, mais grosseiro ali do campo de concentração. Então eles se alimentavam bem, eles tinham cigarros, eles tinham bebidas, tinham, né, uma série de... eram gordinhos e tal, enquanto aquelas pessoas ali não tinham... era uma fatia de pão e uma sopa rala que não dava para nada. Sim. E viam desnutridos, a gente via aquelas fotos, né? Triste. E interessante, a gente descreve o perfil de cada um, como aquele que se entregou mais facilmente, né? A morte estava nem aí, sabe? Então ele vai descrever no livro e ele fala uma coisa interessante, que é o seguinte, fala que a gente não deve perseguir nem o sucesso e nem a felicidade. Ou seja, ele fala do sentido de perseguir mesmo. Perseguir é o quê? Você empreender um esforço para alcançar tal objetivo, que é a felicidade ou o sucesso. Que isso é um efeito colateral das suas ações, sim, que você tem e você pratica de acordo com sua consciência para um bem maior, sim, de outrem ou de uma causa. Aí eu comecei a pensar, falei, gozado, eu comecei meu ativismo político em 2010, né, lá. E nunca pensando nisso, né? Isso meu desejo era melhorar. Quando eu criticava o sistema de saúde, atendimento lento, sabe? Eu ia nas redes sociais. Quando eu critiquei a questão do Parque do Sabiá, por que não dá tanto recurso para o negócio aqui? Está estranho. Mas, sabe, na Covid, olha, dê oportunidade. Então, assim, tem todo um trabalho que eu fui desenvolvendo que a maioria das pessoas não conhecem. Então, quando elas olham, falam, o Pelizer chegou, mas quem que é esse cara? Ele é o vice? O que ele fez? Eu falei, eu simplesmente fiz algo, não procurando o meu bem primeiro, entendeu? Mas pensando numa melhor, tanto é, para você ter uma ideia, né? Sim. A gente geralmente, quando você vai fazer uma escolha política, né, de um determinado candidato, né, sempre votei em pessoas, né, se você não é esse cara que está pensando mais de um determinado, será que as ações dele estão coerentes com aquilo que ele está pregando? Então, acho que é isso que a gente tem que observar. Exato. Essa é a educação política que a gente precisa. Eu fico observando, né? A pessoa fala assim, pô, Pelizer, você agora é vice-prefeito? Meu irmão, meu pé está no chão, meus olhos estão no céu, né? Eu continuo a mesma pessoa, atendo todos, independente do perfil ideológico, das crenças e tal. O meu papel é esse daqui. Eu posso não concordar com aquilo, mas você é um servidor público. Servidor público, eu estou ali para ciência. Uma das primeiras coisas que eu falei numa reunião de secretariado foi isso. Falei, se deu uma questão o secretário chegou lá com 102, né, que é o sistema de informação municipal, de você fazer reclamação de buraco, saúde, seja lá o que for. Eu falei, isso aqui não tá legal, porque aqui a gente tem os números, né, que foram atendidos, deixaram de ser atendidos, mas eu acho que não reflete a situação. Acho que eu estou falando por experiência própria, como cidadão, várias vezes que eu precisei de usar o 102 e na realidade nunca funcionou muito bem, não. Só tem um buraco, vem a rua e tal. Aí o que acontece hoje? A pessoa liga na prefeitura ou entra em contato, não é atendido, certo? Demora muito tempo. Ela volta a ligar, tenta mais uma vez, como aconteceu com o meu caso. Aí quando não dá, aí procura um vereador. Aí o vereador vai lá e faz um requerimento para fazer. Isso não é o trabalho, o tempo que se perde. Acho que o vereador ele não pode ser um vereador de requerimento para tapar buraco, fazer isso aí. Pode ser feito? Claro que pode, mas ele tem uma missão mais nobre, que é fiscalizar, que é atender de fato a comunidade, receber o cidadão, sabe? Mas enfim, é um modelo que a gente está com outra tecnologia, a gente está tentando
reduzir esse caminho, né? Daí. E atender, porque eu falei assim, olha, o cara liga no 102, né? E ele não tem a resposta. Eu falei assim, o problema é esse, a gente liga, o cara liga. Você falou assim, olha, de fato, tem um problema na sua rua, tem um buraco, tem algo, sei lá, qualquer serviço demandou. Falou, eu vou te atender. Vou te atender daqui a 2 horas? Não, vou te atender daqui a uma semana, vou te atender daqui a um mês, vou te atender daqui a 4 anos. Mas assim, dá retorno pro cidadão. A pior coisa que tem é a ausência de resposta. Ausência de resposta. Aí eu falei assim, olha... Prefiro que você me diga não. Justamente. Ele falou, não, olha, eu não vou resolver agora. Isso. Mas daqui a 3 meses eu vou conseguir. Ok. Eu acho que é o mínimo que o cidadão... Eu falei, todo da repartição. E foi que eu falei com os secretários, né? Falei, todo lugar. Sim. Que a gente chega na repartição tá assim... maltratar ou tratar mal o funcionário, porque tem uma lei lá, né? Você já viu isso, já deve ter visto isso em alguma repartição pública, né? Exato, né? Falar, destratar um funcionário público, previsto em lei, por que não coloca do lado as obrigações do funcionário público? Porque muitas vezes, não estou falando isso não, nós temos excelentes funcionários públicos, excelentes servidores, Temos sim. mas infelizmente em toda situação tem aqueles... Toda a família tem a ovelha negra, imagina o serviço público, tem várias. Então, assim, aí eu falei assim, então tem que colocar também a obrigação, porque o cara, a hora que chegar, vai ler, falar, não, ó, você tem que me dar a informação isso de forma tempestiva aqui, não pode me pedir uma relação de documentos, você vai trazer o habite, traz não sei o que lá, aí você chega com documentação, faltou o documento, não, mas você não me avisou, você me entregou a relação, não estava esse documento, esse tipo de coisa... O servidor tem que entender que... E aí o cidadão fica descrente. Fica descrente. Né? Nossa, né? Dá para acreditar no poder público. Exatamente. E isso é uma coisa muito ruim. Muito ruim, né? Poxa, que pena. O nosso prazo... Vai do céu, passou, hein? Eliezer, você já até começou a falar, a responder a minha última pergunta que eu faço para todos os nossos convidados, né? O que é sucesso para você? O sucesso? O sucesso é não persegui-lo. O sucesso é deixar que esse encontro se dê naturalmente de acordo com a sua consciência. Um homem rico, milionário, bilionário, ele nem sempre tem sucesso. O sucesso, eu acho que ele é carregado de boas intenções e de uma consciência em Deus. Isso eu acho que é um grande sucesso. É a consciência de si mesmo e de orgulho das suas obras. Sim. Podemos traduzir assim. Sim, né? Acho que sim. Muito bom. Esse é legal. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom. E você que nos acompanhou aí, com certeza aprendeu muita coisa aqui com os depoimentos do nosso vice-prefeito, tá? E até o nosso próximo Connection Talks.